Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Eu Sou Consciente. Nós vamos continuar com a leitura de Ucaibailho. Nós estamos no capítulo 3, a transmutação mental. Vou começar lendo o axioma, logo após eu começar a leitura. A mente, tão bem como os metais e os elementos, pode ser transmutada de estado em estado, de grau em grau, de condição em condição, de polo em polo, de vibração em vibração, e a verdadeira transmutação hermética é uma arte mental, o Kaibailho. Como dissemos, os hermetistas eram os antigos alquimistas, astrólogos e psicologistas, tendo sido Hermes o fundador dessas escolas de pensamento. Da astrologia nasceu a moderna astronomia, da alquimia nasceu a moderna química, da psicologia mística nasceu a moderna psicologia das escolas. Mas não se pode supor que os antigos ignoravam aquilo que as escolas modernas pretendem ser sua prioridade exclusiva e especial. As memórias gravadas nas pedras do Antigo Egito mostram claramente que os antigos tinham um grande conhecimento de astronomia, a verdadeira construção das pirâmides, representando a relação entre o seu desenho e estudo da ciência astronômica. Não ignoravam a química porque os fragmentos dos antigos escritos mostraram que eles conheciam as propriedades químicas das coisas. Com efeito, as antigas teorias relativas à física vão sendo vagarosamente verificadas pelas últimas descobertas da ciência moderna, principalmente as que se referem à constituição da matéria. Não se deve crer que eles ignoravam as chamadas descobertas modernas em psicologia. Pelo contrário, os egípcios eram especialmente versados na ciência da psicologia, particularmente nos ramos que as modernas escolas ignoram, que não obstante têm sido encobertos sob o nome de ciência psíquica, que a confusão dos psicólogos da atualidade, fazendo-lhes com repugnância admitir que afinal pode haver alguma coisa nela. A verdade é que, sob a química material, a astronomia e a psicologia, que é a psicologia na sua fase de ação de pensamento, os antigos possuíam um conhecimento da astronomia transcendente, chamada astrologia, da química transcendente, chamada alquimia, e da psicologia transcendente, chamada psicologia mística. Possuíam o conhecimento interno como o conhecimento externo, sendo o último o único possuído pelos cientistas modernos. Entre os muitos ramos secretos de conhecimento possuídos pelos hermetistas estavam o conhecido sob o nome de transmutação mental, que é a exposição material desta lição. Transmutação é um termo usualmente empregado para designar a antiga arte da transmutação dos metais, particularmente dos metais impuros em ouro. A palavra transmutar significa mudar de uma natureza, forma ou substância em outra, transformar. E da mesma forma, a transmutação mental significa a arte de transformar e de mudar os estados, as formas e as condições mentais em outras. Assim, podeis ver que a transmutação mental é a arte da química mental, ou, se quiserdes, uma forma da psicologia mística prática. Porém, essas significações estão muito longe de serem o que exteriormente parecem. A transmutação, alquimia ou química no plano mental é certamente muito importante nos seus efeitos. Esse arte cessou agora, assim mesmo não pode deixar de ser um dos mais importantes ramos de estudo conhecidos pelo homem. Mas isto é simplesmente o princípio. Vejamos a razão. O primeiro dos 7 princípios herméticos é o princípio do mentalismo. O seu axioma é: o todo é mente, o universo é mental. Significa que a realidade objetiva do universo é mente, e o mesmo universo é mental, isso é, existente na mente do todo. Estudaremos este princípio nas seguintes lições, mas deixai-nos examinar o efeito do princípio se for considerado como verdade.
Se o universo é mental na sua natureza, a transmutação mental pode ser considerada como a arte de mudar as condições do universo nas divisões da matéria, força e mente. Assim, compreendereis que a transmutação mental é realmente a magia de que os antigos escritores muito trataram nas suas obras místicas e de que dão muito pouca instrução prática. Se tudo é mental, então a arte que ensina a transmutar as condições mentais pode tornar o mestre diretor das condições materiais tão bem como das condições chamadas ordinariamente mentais. De fato, nenhum alquimista que não esteja adiantado na alquimia mental pode obter o grau necessário de poder para dominar as grosseiras condições físicas e os elementos da natureza, a produção ou cessação de tempestades, de terremotos, assim como de outros grandes fenômenos físicos. Que tais homens tenham existido e existam até hoje é matéria de maior certeza para todos os ocultistas adiantados de todas as escolas. Que existem mestres e que eles têm estes poderes, os melhores instrutores asseguram-nos aos seus discípulos, tendo a experiência que justificam nestas opiniões e declarações. Estes mestres não exibem em público seus poderes, mas procuram o afastamento do tumulto dos homens, com o fim de abrir melhor o seu caminho na senda do conhecimento. Mencionamos eles aqui porque com o fim de chamar a vossa atenção para o fato de que seu poder é inteiramente mental e de que eles operam conforme as linhas das mais elevadas transmutações mentais, em conformidade com o princípio hermético do mentalismo. O universo é mental, o Kybalion. Porém, os discípulos e os hermetistas de grau inferior aos mestres, ou seja, os iniciados e instrutores, podem facilmente operar pelo plano mental ao praticar a transmutação mental. Com efeito, tudo o que chamamos fenômeno psíquico, influência mental, ciência mental, fenômenos de novos pensamentos ou outros, se realiza conforme a mesma linha geral, porque nisto está um princípio oculto do que a matéria cujo nome é dado ao fenômeno. O discípulo é praticante da transmutação mental operando no plano mental, transmutando as condições mentais, os estados, etc., em outros, de acordo com diversas fórmulas, mais ou menos eficazes. Os diversos tratamentos, as afirmações, negações, etc., das escolas da ciência mental são, antes, fórmulas frequentemente muito imperfeitas e ineficazes da arte hermética. A maioria dos praticantes modernos são muito ignorantes em comparação com os antigos mestres, pois eles carecem do conhecimento fundamental sobre que é baseada a operação. Não somente os próprios estados mentais podem ser mudados ou transmutados pelo método dos herméticos, mas também os estados mentais dos outros podem ser. E mesmo são constantemente transmutados na mesma direção, quase sempre inconscientemente, mas às vezes conscientemente, por uma pessoa que conheça as leis e os princípios, nos casos em que a pessoa influenciada não esteja informada dos princípios da proteção própria. E ainda mais, como sabem diversos discípulos e praticantes da moderna ciência mental, toda a condição material que depende da mente dos outros pode ser mudada ou transmutada de acordo com o desejo, a vontade e os tratamentos reais da pessoa que deseja mudar as condições da vida. Na atualidade, o público está informado geralmente destas coisas que não julgaremos necessárias mencioná-las por extenso, porque o nosso propósito a este respeito é simplesmente mostrar a arte e o princípio hermético de polaridade. Neste livro procuramos estabelecer os princípios básicos da transmutação mental, para que todos os que leem podem compreender os princípios secundários e possuir então a chave mestra que abrirá as diversas portas do princípio hermético da polaridade. Vamos fazer
Agora, uma consideração sobre o primeiro dos 7 princípios herméticos, o princípio de mentalismo, que afirma a verdade de que o todo é mente, o universo é mental, conforme as palavras do Caibalion. Pedimos uma atenção íntima e um estudo cuidadoso deste grande princípio da parte dos nossos discípulos, porque ele é realmente o princípio básico de toda a filosofia hermética e a arte hermética da transmutação mental. Capítulo 4. O todo. Axioma. Sob as aparências do universo, do tempo, do espaço e da mentalidade, está sempre encoberta a realidade substancial, a verdade fundamental, o Caibalion. A substância é aquilo que se oculta debaixo de todas as manifestações exteriores. A essência, a realidade essencial, a coisa em si mesma. Substancial é aquilo que existe atualmente, que é elemento essencial, que é real. A realidade é estado real, verdadeiro, permanente, duradouro, atual, um ente. Debaixo e dentro de todas as aparências ou manifestações exteriores, sempre houve uma realidade substancial. Esta é a lei. O homem considerando o universo de que é simplesmente uma partícula, observa que tudo se transforma em matéria, em forças, em estados mentais. Ele conhece que nada é real, mas que, pelo contrário, tudo é móvel e condicional. Nada está parado, tudo nasce, cresce e morre. No momento em que uma coisa chega a seu auge, logo começa a declinar. A lei do ritmo está em constante ação. Não há realidade, qualidade duradoura, fixidez ou substancialidade em qualquer coisa que seja. Nada é permanente. Tudo se transforma. O homem que observa as leis do universo vê que todas as coisas evoluem para outras coisas e resolvem-se em outras. Vê uma constante ação e reação, um fluxo e refluxo, uma criação e destruição, o nascimento, o crescimento e a morte. Nada é permanente, tudo se transforma. Se este homem for um pensador ativo, ele realizará todas essas coisas mudáveis, que serão, contudo, aparência ou manifestações exteriores da mesma força oculta, da mesma realidade substancial. Todos os pensadores de todos os países e todas as épocas compreenderam a necessidade de ser admitida a existência desta realidade substancial. Todas as filosofias dignas deste nome acham-se baseadas nessa opinião. Os homens deram a esta realidade substancial muitas denominações. Muitos designaram-na sob o termo de divindade, sob diversos títulos. Outros chamaram-na de eterna e infinita energia. Outros ainda deram-lhe simplesmente o nome de matéria. Mas todos reconheceram a sua existência. Isso é evidente por si mesmo, não é necessário argumentos. Nessas lições seguiremos o exemplo de muitos grandes pensadores antigos e modernos, os mestres hermetistas e designaremos esta força oculta, esta realidade substancial, sob o nome de o todo, termo que consideramos como o mais compreensível dos diversos termos empregados pelo homem para designar aquele que excede todos os nomes e todos os termos. Aceitamos e ensinamos a ideia dos grandes pensadores herméticos de todos os tempos, assim como as dessas almas iluminadas que galgaram elevados planos de existência e que afirmam a natureza íntima do todo ser incognoscível. Isto é assim porque ninguém pode compreender pelo próprio todo a natureza e a existência íntima dele. Os hermetistas pensam e ensinam que o todo em si mesmo é e será sempre incognoscível.
eles consideram todas as teorias, conjecturas, especulações dos teólogos e metafísicos a respeito da natureza íntima do todo como esforços infantis das mentes finitas para compreender o segredo do infinito. Tais esforços sempre desviaram e desviarão da verdadeira natureza do seu fim. Uma pessoa que prossegue em tais investigações vai de circuito em circuito no labirinto do pensamento prejudicar o seu são raciocínio, a sua ação e a sua conduta, até ficar totalmente inutilizada pelo trabalho da vida. É como o esquilo que furiosamente corre dentro da redondeza de uma gaiola, caminhando sempre sem nunca chegar em parte alguma, e parando só quando se assusta. É, enfim, um prisioneiro. Porém, são ainda mais presunçosos os que atribuem ao todo a personalidade, as qualidades, propriedades, características e atributos deles mesmos, e querem que o todo tenha emoções, sensações e outros característicos humanos que estão abaixo das pequenas qualidades do gênero humano, tais como inveja, o desejo, lisonjas, louvores, desejos de oferendas, adorações e todos os outros atributos que sobrevivem desde a infância da raça. Tais ideias não são dignas de pessoas maduras e vão sendo rapidamente abandonadas. Vem a propósito dizer aqui que fazemos distinção entre a religião e a teologia, entre a filosofia e a metafísica. A religião, para nós, é a realização institucional da existência do todo e a sua relação para com ele, ao passo que a teologia representa o esforço do homem em atribuir-lhe personalidade, qualidade e característicos às teorias a respeito dos seus negócios, planos, desejos e vontades, e as apropriações de tudo isso para o ofício de mediadores entre o todo e o povo. A filosofia é, para nós, a investigação de acordo com o conhecimento das coisas conhecíveis e concebíveis, ao passo que a metafísica é o intento de levar a investigação às regiões incognoscíveis e inconcebíveis e além dos seus limites, com a mesma tendência que a teologia. Por conseguinte, a religião e a filosofia são para nós coisas que têm o seu princípio na realidade, ao passo que a teologia e a metafísica parecem delgados caniços, enraizados na areia movediça da ignorância, e nada mais constituem que mais incerto apoio para a mente ou a alma do homem. Não insistiremos com o estudante que aceita essa definição, só mencionamos-las para mostrar a posição em que nos colocamos neste assunto. Seja como for, falaremos muito pouco sobre a teologia e a metafísica, mas, conquanto a natureza essencial do todo seja incognoscível, existam certas verdades conexas com a sua existência que a mente humana foi obrigada a aceitar. E o exame dessas verdades foram um assunto próprio para investigações mormente quando elas concordavam com o testemunho do iluminado nos planos superiores. Nós vos convidamos a fazer estas investigações. Aquele que é a verdade fundamental, a realidade substancial, está fora de uma verdadeira denominação, mas o sábio chama-o o todo, o Kaivalho. Na sua essência, o todo é incognoscível, o Kaivalho. Mas os testemunhos da razão devem ser hospitaleiramente recebidos e tratados com respeito, o Kaivalho. A razão humana cujos testemunhos devemos aceitar ao raciocinar sobre alguma coisa, nos diz o seguinte a respeito do todo, mas sem pretender levantar o véu do incognoscível. Primeiro, o todo é tudo o que é real, nada pode existir fora.
do todo, porque do contrário o todo não seria mais o todo. Segundo, o todo é infinito, porque não há quem defina, restrinja o limite do todo. É infinito no espaço, no tempo, eterno, existiu sempre, sem cessar, porque nada há que pudesse criar, e se ele não tivesse existido, não podia existir agora. Existirá perpetuamente, porque não há quem o destrua. E ele não pode deixar de existir, porque aquilo que é alguma coisa não pode ficar sendo nada. É infinito no espaço, está em toda parte, porque não há lugar fora do todo. É contínuo no espaço, sem cessação, separação ou interrupção, porque nada há que separe, divida ou interrompa a sua continuidade, e nada há para encher lacunas. É infinito ou absoluto em poder, porque não há nada para limitá-lo, restringi-lo ou acondicioná-lo. Não está sujeito a nenhum outro poder, porque não há outro poder. Terceiro, o todo é imutável ou não está sujeito a ser mudado na sua natureza real. Nada há que possa operar mudanças nele. Nada há que possa ser mudado, nem nada que tenha sido mudado. Não pode ser aumentado nem diminuído, nem ficar maior ou menor, seja qual for o motivo. Ele sempre foi e sempre será tal como é agora, o todo. Nada houve, nada há e nada haverá em que ele possa ser mudado. O todo sendo infinito, absoluto, eterno e imutável, segure-se que tudo o que é finito, passageiro, condicional e imutável não é o todo. E como não há nada real fora do todo, todas as coisas finitas não são reais. Não deveis ficar admirados e espantados das nossas palavras. Não queremos levar-vos à ciência cristã fundada sobre a parte inferior da filosofia hermética, a uma reconciliação para o operante estado contraditório atual do assunto. Tende paciência que nós trataremos deste assunto em seu tempo. Vemos ao redor de nós que aquilo que se chama matéria constitui o princípio de todas as formas. É o todo simplesmente matéria? Absolutamente não. A matéria não pode manifestar a vida ou a mente. E como a vida e a mente não manifestadas no universo, porque nada é superior à sua própria origem, nada se manifesta como efeito que não seja na causa. Nada evolui como consequente que não tenha evoluído como antecedente. Quando a ciência moderna nos diz que não há realmente outra coisa senão matéria, devemos saber que aquilo que ela chama matéria é simplesmente uma energia ou força interrompida, isto é uma energia ou força com poucos graus de vibração. Disse um recente escritor: a matéria obscureceu-se no mistério. Mesmo a ciência materialista já abandonou a teoria da matéria e agora se apoia sobre a base da energia. Então o todo é simplesmente energia ou força? Não é. Energia ou força como os materialistas empregam estes termos, porque a energia e força deles são coisas cegas e mecânicas, privadas de vida ou de mente. A vida ou a mente não pode evoluir da energia ou força cega, pela razão dada acima que nada é superior à sua própria origem, nada evolui que não tenha involuído, nada se manifesta como efeito que não tenha a sua causa. E assim o todo não pode ser simplesmente energia ou força, porque, se assim fosse, não teria existência ou vida e mente. E nós sabemos muito bem que ela existe porque somos nós os que temos vida e que empregamos a mente
para considerar esta questão, assim como os que pretendem que a energia ou força é tudo. Que é, pois, que sabemos existir no universo que é superior à matéria ou energia? A vida e a mente. A vida e a mente em todos os seus diversos graus de desenvolvimento. Então perguntais: quereis dizer que o todo é vida e mente? Sim e não. É a nossa resposta. Se entendeis a vida e a mente como nós, pobres mortais, conhecemos-las, diremos não. O todo não é isto. Mas que natureza de vida e de mente quereis significar, direis vós. A resposta é: a mente vivente. Muito acima do que os mortais conhecem por estas palavras. Como a vida e a mente são superior à força mecânica ou à matéria. A infinita mente é muito superior em comparação à vida e à mente finita. Queremos exprimir o que as almas iluminadas significam ao pronunciarem reverentemente a palavra espírito. O todo é infinitamente vivente. O iluminado chama espírito. Gente, eu vou ficando por aqui. Nós estamos na página 40. Então, no próximo vídeo, nós vamos ter o capítulo 5, na página 41, Universo Mental. Ok? Então, se você gosta dessa leitura, se você gosta deste livro, compartilha, dá um joinha e deixe seu comentário dizendo da onde você é. Qual o livro que você quer ouvir? Fala aí comigo, pessoal. Um grande beijo. Eu já estava ficando rouca. Um grande beijo para você e um ótimo dia, uma ótima semana. Gratidão.